Além da economia, com Cida Damasco. Bom, vamos falar com a Cida Damasco, jornalista especializada em economia, sempre com a gente aqui no Nova Manhã. E o assunto da semana, principalmente para os endividados, Cida Damasco, é esse limite dos juros no rotativo do cartão de crédito que entrou em vigor ontem. Conta um pouquinho mais para a gente a respeito disso. Bom dia e feliz ano novo. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Não conversamos desde o ano passado. Bom 2024 para vocês e para todos aí que nos acompanham pela Nova Brasil. Obrigada. Verdade, uma notícia importante aí da semana. Depois de um bom período aí de discussões, entraram em vigor ontem as novas regras do crédito rotativo do cartão. O ponto básico, central, é a limitação do valor cobrado a quem recorreu a essa linha de crédito e atrasou ou parcelou o pagamento da fatura. Os juros e os encargos não poderão mais ultrapassar 100% do valor da dívida, valor original. Dito assim, parece até simples, e mais do que isso, parece óbvio. Afinal, para o cidadão comum, não faz nenhum sentido uma cobrança adicional do tamanho que é hoje. Acontece que em economia, quase sempre o que parece simples não é, e quase sempre as soluções que parecem óbvias também não são. Vamos dar uma resumida aí como tudo isso aconteceu. Vamos começar com o juro básico. A Selic, ela caiu persistentemente até atingir o pico de 2% ao ano, no final de 2020, voltou a subir e recentemente iniciou uma nova trajetória de queda, embora ainda esteja aí na casa dos 2 dígitos, 11,75% ano. Pois bem, apesar de todo esse movimento, os juros, que eu costumo chamar da vida real, pagos pelos cidadãos comuns, continuam aí em níveis absurdos. Caíram, é verdade, mas muito pouco, não só para a percepção, como para o próprio bolso dos consumidores. As taxas do cartão de crédito, que levam em conta a combinação do rotativo e do parcelado, estavam em 95% ao ano. Mas os juros específicos do rotativo, que é a modalidade de crédito mais cara do país, superam os 430% ao ano. Mais de 4 vezes o limite determinado pelas novas regras. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já havia reconhecido que esse é o problema mais complicado que ele enfrentou. O ideal seria, obviamente, bancos, operadoras de crédito, varejo, se acertarem para chegar a uma situação mais razoável, mas isso não aconteceu. As instituições de crédito tentaram atrelar a redução dos juros do rotativo ao fim do parcelamento de compras por cartão totalmente sem juros. Ou seja, os juros do rotativo teriam um corte, mas o parcelamento de compras também passaria a cobrar juros. Mas aí a gente tem um outro nó. Depois que o cheque pré-datado saiu de cena, praticamente, esse tipo de crédito passou a dominar o varejo, o que, logicamente, rejeita o fim do parcelamento sem juros, porque isso afastaria os consumidores. Resumo, sem acordo entre as partes, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional regulamentaram o limite do rotativo em 100%, conforme constava do projeto de lei que instituiu o programa Desenrola de renegociação das dívidas. Agora é ver como funciona na prática. A questão do rotativo, ela pode até parecer específica, mas não é. Ela indica, antes de mais nada, que problemas se cruzam e, portanto, tentar solucionar um deles isoladamente pode complicar o resto. Também deixar claro que não há solução sem custo e sem efeitos colaterais. No caso do parcelamento de compras sem juros, que continua, o temor de alguns é que deixar tudo como está favoreça a inadimplência, que no final das contas acaba sacrificando o consumo, e justamente o que os lojistas tentam evitar. Além disso, a polêmica do rotativo mostra que a tese melhor tomar uma decisão por acordo entre as partes, ela pode ser a mais correta, e é de fato, até porque o mercado sempre arruma um jeito, uma saída para driblar decisões impostas.
o que acaba minimizando o resultado desejado. Mas, às vezes, como no caso do rotativo, a resistência dos envolvidos, os interesses são divergentes, são tão grandes que algum tipo de intervenção, decisão final, bater o martelo aí é necessário, sem acordo, mesmo que sem acordo. As projeções para o mercado, para o fim deste ano, são de uma taxa Selic de 9% ao ano, finalmente abaixo dos 2 dígitos. Sem dúvida, trata-se de uma boa notícia, ainda que isso signifique uma taxa correspondente a mais ou menos 2 vezes a inflação prevista para o período, que encosta ali nos 4%. Nesse quadro, os juros cobrados às empresas, pequenas e médias, e principalmente às pessoas físicas, continuarão bastante elevados. E os problemas como o do rotativo continuarão a ser discutidos. É com vocês. Muito obrigado, viu? Cida Damasco trazendo aqui a análise dela para esse momento econômico do Brasil. São 6h47. Obrigada, Cida.